Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e estou aqui para gravar o 50º episódio. Acabei de lembrar disso aqui. Já são 50 episódios gravados, 50 momentos que eu bato papo aqui e aprendo muito, sentado nessa cadeira, onde o objetivo é sempre aprender, é sempre trocar ideias, compartilhar experiências. Afinal, esse foi o chamado que eu creio de todo o coração ter recebido pelo CEO desse lugar aqui, que é Jesus Cristo. É Ele do qual clamamos todos os dias. Ele tem toda a liberdade aqui nesse lugar. E esse lema de servir conhecimento e compartilhar experiências, nós vamos bater um papo hoje com um irmão mesmo, chamá-lo assim, um irmão em Cristo, um irmão que eu conheci na montanha, lá no Legendários, um irmão que tivemos a oportunidade de escutá-lo também na Conferência C, e tenho certeza que o coração dele está alinhado ao coração de Cristo, na carreira, na profissão, nos propósitos da vida dele. Bom, um grande homem de Deus, e hoje eu vou bater um papo com o Cristiano Gonzaga, e vou tomar a liberdade de chamá-lo de Cris. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, irmão. Fico muito feliz, parabenizo aqui também o projeto, né, que já está no número 50. Estou aqui, né, fazendo a inauguração do número 50, né? Então, assim, tudo que tem um número, um simbolismo, assim, a gente tenta fazer com que o Espírito Santo nos use cada vez mais para a gente poder tocar todos que estão ouvindo ou assistindo, enfim, de onde quer que estejam. E o que eu posso dizer aqui é que a montanha me deu muitos irmãos, pessoas que a gente nunca viu na vida, a gente nunca imaginava encontrar, e que ali Deus aliança de tal forma que a gente está aqui batendo esse papo, falando de Jesus, falando de carreira, falando de saúde, falando de profissão, e é isso que a gente tem que fazer, né? Levar o bem, levar as boas novas com pessoas que Deus coloca no caminho. Então, muito obrigado, Fernando, meu irmão, e conta comigo aí, vamos para frente. Vamos juntos. O Jornada Cast não tem roteiro e é muito legal. É que todo episódio, antes, todas as coisas abaixo do céu estão sob o poder e a autoridade de Deus. E eu falo sempre com a Sabrina, com a minha esposa, ela fica brincando comigo assim: você não tem roteiro, você tem que colocar um roteiro. E aí vem essas lembranças, como eu não tinha parado para pensar mesmo. Falei, poxa, 50º episódio, ou seja, 5 segundos antes aqui de falar, eu lembrei disso. E eu queria te presentear, isso daqui é um simples presente, mas é uma forma que a gente tem de agradecer as pessoas que vêm, e de uma maneira simples, mas com um significado muito grande. Essa é uma simples bolinha, ela brilha no escuro, literalmente, para poder lembrar de uma frase que é: deixe brilhar as boas obras, para que todos saibam o Pai Celestial que temos. E ela tem um significado muito grande, que é o por amor e por vidas. Jornada Cast está debaixo disso, você está debaixo disso, que é esse papo nosso de deixar Deus nos usar. Então, que você guarde ela, vai usando ela aí por enquanto, para Eu que a lembro até que você gente, falou né? que você tentou achar a bolinha que brilha no escuro, e tem que ser a bolinha que brilha, né? Eu lembro lá no evento, né? Essa é a bolinha, né? Finalmente, a bolinha que você custou achar, né? Essa é a bolinha que eu custei achar com a Sabrina. Não tem a bolinha. Eu falei, tem a bolinha. Nós vamos achar a bolinha que brilha no escuro. E tá aí a bolinha. Bacana. Meu Obrigado. irmãozão, é, a gente vai falar de vários assuntos aqui, creio, a gente não tem tempo para poder terminar. Eu vou te presentear também com esse livro aqui. Eu, na verdade, passei ali e falei, cara, esse livro eu vou entregar ele para o Cris, porque você também escreve, a Uhum. gente vai falar aí da sua profissão também, mas eu queria te entregar e já te fazer uma pergunta, que é o que me conduziu dos 27 por 28 anos para cá. Quem que é esse ser que está aí dentro? Quem que é esse ser Cris Gonzaga que está aí dentro, meu irmão? Não, isso aí é uma pergunta, né? A jornada, né? Muito bom. Obrigado, irmão. Então, a minha história, né? Tem que fazer um flashback, né? Olhar para trás, né? Enfim. A minha história
Uma história, hoje eu tenho 44 anos, nasci no Rio de Janeiro e estou aqui em Minas Gerais desde os 8 anos de idade. E a minha história começou no Rio de Janeiro, não de forma tão tranquila, né, tão serena. Eu vim de uma família humilde, nasci no Rio, meu pai e minha mãe me tiveram lá. Minha mãe é do interior de Minas, meu pai é do Rio de Janeiro. Só que por falta de condições financeiras lá no Rio, eu não tomei uma vacina, né, que é a vacina meningite. E aí eu até contei isso, né, lá no evento, enfim, que isso foi muito trágico, né, eu não ter tomado essa vacina, mas eu não tinha condição financeira, então não tomei, e eu e mais 13 crianças fomos acometidos de meningite. E aí, nessa época, lá em 1980, eu nasci no 6 de 6 de 80, e aí, em 1980, quando eu peguei essa doença, fui para o hospital com 13 crianças. E nisso, as 13 crianças que estavam comigo, eu mais 14, das 13 crianças, 12 vieram a falecer de imediato, né? Porque a meningite ela afeta as meninges do cérebro. A outra ficou paraplégica e o outro fui eu. Então, assim, olhando para mim hoje aqui, fala assim, quem é o Cristiano, né? Bom, eu fui uma pessoa criada praticamente num deserto, né? Desde cedo. E com 1 ano e 8 meses, quando eu peguei essa doença, sobrevivi. Eu tive uma sequela. E a sequela da meningite foi ter perdido totalmente a audição do ouvido direito, e do ouvido esquerdo eu perdi 60%. Eu tenho só 40% da audição do lado esquerdo. Então, assim, para a gente encurtar, né, teve bullying, teve tudo, situação financeira ruim, minha mãe sofria muito com isso, então eu tive que aprender a falar, tive que aprender sozinho a ler. A minha mãe me dava aula em casa, então, assim, eu fui ali sendo trabalhado no deserto, com 1 ano e meio, 2 anos, 3. Eu fui só usar aparelho de audição com 20 anos, depois que eu entrei na faculdade, que aí eu consegui ter uma condição financeira melhor, tal. Eu já dava aula, estava na faculdade, enfim, aí eu consegui comprar meu aparelho. Mas nesse percurso de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, até os 20 anos, eu praticamente vivi sem ouvir. Eu tinha que olhar para a pessoa, para que a pessoa pudesse falar comigo e eu olhasse para o lábio dela, e aí ela falava, eu entendia, porque eu ouvia. Tanto é que se eu tirar o aparelho aqui, eu não escuto nada. O bom é que a cadeira está do lado esquerdo, sempre que eu vou para algum lugar assim, eu olho, se eu sentar aqui, não, aqui tá bom. Porque se eu fico do lado direito, eu ficar olhando mais. Então foi até isso deu certo. Eu sentei aqui, então fica melhor. Então, assim, sabe, Fernando, foi muito difícil, mas é aquela coisa, né? Minha mãe, quando eu reclamava muito, murmurava: mãe, me escuto, as pessoas estão fazendo bullying comigo, como é que eu vou fazer para estudar, para aprender, para ler? Aí minha mãe foi e me levou para ver a criança que tinha sobrevivido junto comigo e que tinha ficado paraplégico. Aí, nesse dia, eu lembro direitinho, como se fosse hoje, foi aquele trauma que eu olhei para aquela criança, e minha mãe falou assim: era para você estar assim ou era para você ter morrido. Então, agradeça, faça algo na sua vida, estude para você ser alguém, porque ninguém vai ter dó de você. Ninguém vai te dar a mão. Então, é você buscar. E aí, dali para frente, eu comecei a estudar muito, a focar em leituras, a focar em desenvolver pessoal, enfim, para a minha vida mesmo, profissional. E uma coisa que eu sempre procurei fazer foi oração. Eu não acreditava igual eu acredito hoje em Deus. Hoje eu sou batizado, eu sou uma pessoa que sirvo, vou para o culto, tudo, mas na época eu não era aquela pessoa igual eu sou hoje, eu era muito novo para entender o que que é Deus, né? Mas eu sabia que tinha alguma força que me conduzia, alguma força que não deixava eu desistir, que não deixava eu ficar ali prostrado, com medo. Eu lembro que eu orava sempre no quarto, eu
vi alguém orando de joelhos, eu vi esse negócio de oração, comecei a fazer. Só era do meu jeito, né? Assim, do meu jeito é o Espírito Santo te conduzindo, né? Então eu orava assim, pai, me dê força, pai, me ajuda, eu ficava pedindo. E foi pedindo esses 20 anos. E aí as coisas foram dando certo, eu fui sempre focando muito no lado profissional, no lado de leitura, agradecendo, orando. Então, assim, eu posso dizer que Deus sempre esteve comigo, sempre era Ele me conduzindo por meio do Espírito Santo, me colocando onde eu tinha que estar, me salvando de situações ruins. Poderia ter enveredado por drogas, Rio de Janeiro, mexer com droga, crime, não fiz isso. Então, assim, esse é o cristiano formado num deserto, mas sempre buscando auxílio do Pai. E hoje eu vejo que a busca era essa. Agora eu entendo, né? Depois de muitos anos, hoje já como hoje eu sou promotor de justiça, tenho livro, sou professor, eu vejo que tudo que eu consegui foi Deus. Hoje eu entendo de forma mais racional. É como se a gente fosse pensar como Paulo fala, né? Paulo ele vivia sempre ali na, naquela vida acadêmica de perseguir pessoas, não é meu caso, mas muito estudioso, e depois vê a luz. Quando ele estava a caminho de Damasco, né, vê a luz, Saulo, Saulo, porque tu me persegues, né? E aí tudo esclareceu para ele. E ele viu que sempre teve a força de Deus para conduzir. Então, assim, eu vejo que depois de 40 anos, né, enfim, 44 anos que eu estou aqui na Terra, eu vejo que Deus, hoje eu tenho certeza que era Ele me conduzindo, deixando eu ser o que eu sou hoje, e nunca me esquecendo que eu estou onde eu estou para servir. Seja para promotor de justiça, é o Ministério Público, é servir alguém. Ser professor é ensinar, é servir alguém. Escrever um livro é para alguém ler, servir essa pessoa. Então, eu sempre tive comigo muito isso de servir, e hoje mais do que nunca. Tanto é que hoje a gente se conheceu legendário, eu vou à igreja, sirvo, Exato. ministério, tudo que tem aí de Deus, falou de Jesus, eu vou. Falou comigo assim, eu até falei isso, eu fiz a postagem esses dias aí, fui servir em São Paulo uma família. Eu vi lá que você estava falando. É, aí eu fui servir lá. Nunca gastei tanto dinheiro para servir, né, legendado. É avião, é não sei o quê, gastei. E aí fui lá servir, a gente paga para servir, paga para ir para o local, pega Uber, pega avião, faz a oferta, né, para as Libera a pessoas. agenda, Também né? libera a agenda lá de quarta a sábado. Sábado. Fiquei quarta, quinta e sexta lá. Foi muita bênção. E aí, quando eu estava voltando, eu fiquei pensando, tantas vezes eu vim cá, né, para ganhar dinheiro, né, dar palestra, vender livros, aulas. Por que eu não posso vir aqui para ajudar pessoas que querem ser resgatadas, para serem pessoas melhores? Eu tenho que vir cá. Então isso deu um start na minha vida, já estava com isso, mas agora eu tive a certeza, que a gente que estuda, você, né, da área da tecnologia, a gente precisa de muita coisa para Sim. confirmar, né. Então eu falei assim: "Me confirma, Deus", aí Deus me confirmou: "Eu te trouxe tantas vezes aqui, te dei tantas coisas prósperas aqui, você não pode vir cá ajudar as minhas ovelhas?". Aí eu fui com esse coração aberto, agora eu tenho certeza, e quando você me chamou, já tinha me chamado para podcast, qualquer outra coisa, o nosso irmão Rafa Barra, qualquer outro que me chama, sendo aliança espiritual, eu estou indo. Agora, quando é uma aliança, às vezes, financeira, eu estou pensando. De uns tempos para cá, já me chamaram para fazer várias coisas, projetos, eu já, não, não vou, não vou. Então, assim, eu estou vendo que o propósito da aliança espiritual, ele é primordial, para depois vir as outras coisas sendo acrescentadas, né. Então eu estou hoje o cristiano, o ser dele é mais voltado para esse lado. E não é porque muita gente pensa assim: porque já prosperou, tal, então agora tem por esse lado. Não é. Eu penso que se lá atrás eu tivesse ido para esse lado mais rápido, talvez eu seria até mais próspero. Porque Deus, ele capacita as pessoas, ele quer você com ele. Então, quanto mais você está com ele, mais fácil são as coisas, mais fáceis elas vêm para você. Então, assim, não é por isso. Eu gosto de ver, tem meninos aí de 21, 22 anos que estão na igreja, eu falo assim, nossa, eu queria ter entrado nessa época, né? Tenho essa mesma visão.
Mas Deus prepara, né, cara? É o que você falou, assim, pega Paulo, olha o tempo que ele ficou como um perseguidor, até de fato cair do cavalo É, e enxergar a luz. E deserto não é lugar de dor, né, cara? Deserto é lugar de milagres. A é, gente tem que olhar pela outra perspectiva. Agora, você não entra no deserto, sai dele fácil. uhum, Geralmente, um deserto por si só, ele muitas vezes você não sabe nem a direção. Você tem que escutar uma voz te falando para onde você vai, porque você vai no deserto dos Emirados, você olha para o lado, é a mesma coisa de você estar enxergando um mar de areia. Você não sabe para onde que você vai. Então, se você não tiver um direcionamento, você se perde é, naquilo dali, né? E a sua vida, eu já tinha escutado parte da sua história, e tenho essa mesma coisa comigo. Deserto é lugar de preparo, é lugar de milagre, é lugar para depois Deus te usar mesmo. De forma exato, dele e no tempo dele. Geralmente ele acelera as coisas. é, A sua vida deve ter acelerado muito mais sim, quando você fala, tenho que deslocar para São Paulo. É porque a ação de servir depende de movimento, é, concorda? Não tem como você servir parado. Você até escreve o livro dentro do seu escritório, mas para sim, você poder levar ele para frente, você vai é, ter que ir na livraria, você vai ter que assinar, você vai ter que vender. Toda ajuda depende de movimento também. Paulo, o que que ele fazia? Ele se movimentava é, ali. A gente mesmo, com o próprio tecnologia, você até tem alcances diferentes, mas a gente precisa de ir atrás. A gente é. precisa de estar lá na montanha junto com essas pessoas para poder ajudá-las. E você usou uma outra questão que eu tenho refletido muito, Cris, que é sobre aliança, sabe, meu irmão? Assim, a palavra parceria, É, principalmente no mundo corporativo, que é um mundo do qual eu também faço parte, eu tenho cada vez mais procurado assim, com quem eu consigo me aliançar. Por mais difícil que seja, porque é uma outra ótica, é uma ótica de Cristo. O Senhor está juntando, sim, o Senhor está no meio desse cordão de é, 10 dobras aqui, dá um sinal para a gente, por favor, né? E entrando nisso, além do ser Cris aí de superação, a sua carreira é uma carreira que você já comentou, que é no Ministério Público. é, A leitura te levou a isso, meu irmão? E depois a sim, gente vai falar sobre essas alianças, que eu acho que deve ser difícil. Você deve é, entrar nos lugares e falar, pai, confirma para mim, deve ser um conflito grande aí na mente é, isso. Mas inicialmente, a leitura te levou pro foi. direito, para depois, como que foi isso? Foi então, como eu sempre li muito, estudei muito, eu tive sempre uma afinidade muito grande com a língua portuguesa, pela leitura, pelo estudo. E o português é indispensável para você se comunicar verbalmente e de forma escrita. Então, eu sempre gostei muito. E até é interessante, eu gostei de português de forma desafiadora, na verdade, porque eu até já te falei isso, mas para o público que não me conhece, eu, nos meus 15 anos de idade, estava na sala de aula, uma aula de português, e uma professora de português estava lá escrevendo no quadro e de costas para mim, e ficando, não sei o quê, o pronome e tal. E eu, ouvindo que ela estava de costas para mim, eu fui, levantei a mão e falei, professora, será que a senhora poderia, enquanto escreve no quadro, falar olhando para mim, ou primeiro olhar para mim para depois escrever? Mas por quê? Porque ela não sabia que eu não escutava. E na época eu não tinha aparelho, eu ficava meio na minha, quietinho, não ficava falando com ninguém. Não tinha essas escolas inclusivas, né, de saber, tem algum problema, tal. Não, Se vira esses 30. era old school, né? Era assim, se vira, né? Se vira aí rápido, né? Se vira, pronto. Aí eu fui falar que eu tinha deficiência. Fui e falou assim: não, mas se você tem deficiência auditiva, você não escuta, você não vai ser nada na vida, não, é. Pode ficar tranquilo, se você ouvir, não ouvir, é isso mesmo. Me humilhou na frente de todo mundo, né? Aí eu tomei aquele choque. Os alunos lá que estavam lá rindo, alguns ficaram até do meu lado, são até amigos meus que eu tenho hoje. E aí, aquele me deu um choque tão grande que eu cheguei em casa, falei com a minha mãe assim: mãe, o professor falou isso, isso, isso.
e fiquei triste e tal, fiquei daquele jeito. Ela falou assim: não, mas eu vou lá falar, vou brigar, que não sei o quê. Acabou que ela não foi, mas eu falei assim: quer saber? Eu vou ter que estudar muito essa matéria. E aí eu comecei a estudar português, ela me desafiou para isso. É igual tem a história do Michael Jordan, Sim. que ele é reprovado na high school, É. chora no quarto, depois volta e nunca mais perde, né? E aí eu comecei a estudar português. Então, assim, é o deserto de aprendizado, de superação. Então, o português foi que me fez essa ferramenta para eu estudar muito. Porque se eu estava em português, aí chegou no vestibular, se tiver português aqui, tem o direito. Aí eu fui e fiz direito. Sempre escrevia muito bem na faculdade, pelo estudo, a forma de comunicar também eu fui aprendendo algumas coisas. E aí eu estudei para concurso, eu falei assim, bom, eu tenho que fazer concurso pela leitura, pelos livros que eu gosto. Advocacia, eu teria que ter alguém na família já com uma banca de advocacia. Advocacia é assim, vou lá, vou montar. Hoje a gente vê as pessoas querendo ficar milionárias rápido. Então, Se não tiver assim, um escritório familiar, alguma é, coisa, né, tem que ter se um torna mais nome, difícil, tem né? que ter um branding, né? Tem que ter tudo. Aí eu fui para a área do concurso, não passei nos primeiros. É bom falar isso, às vezes quem está vendo, com certeza o Jornada Cash aí, alunos vão ver, pessoas que me seguem vão ver. Eu vou assim, falar isso para você. Eu fui reprovado 18 vezes no concurso, 18. Só depois de 18 reprovações que eu passei para a Defensoria Pública, que é defender pessoas pobres, né, hipossuficientes. Aí eu fiquei 3 anos como defensor, e na época a Defensoria Pública pagava muito mal. Eu ganhava mais, eu já dava aula, fui chamado para dar aula antes, eu já dava aula, o salário que eu tinha na faculdade era maior do que a da defensoria. E é um cargo público, né? Então, assim, não Uhum. tinha como ser ruim assim. Hoje está igual o MP. Aí eu fui, estudei para o MP. Aí eu fui, passei para o MP, depois de 3 tentativas, fui para o Ministério Público com 27 anos, 25 para 27. Fiquei na Defensoria, 27 fui para o MP. Escolhi mais porque é uma carreira, né? Que você faz justiça, né? Aquela situação de investigação, de combater o crime, aquela coisa mais de aventura, emoção, tal. Enveredei por causa disso. E hoje, depois de 20 anos de serviço público, né, de Ministério Público eu tenho 17, mais os 3 de defensoria 20 anos, eu vejo que foi uma escolha acertada lá atrás, foi uma escolha que eu fiz consciente, por causa do português, por causa das ferramentas que a gente usa, comunicação. Sou promotor do júri, então eu faço o júri toda semana, convencendo os jurados oralmente, que é igual o filme americano, né? Para quem não sabe, a gente tem que convencer o povo a condenar ou absolver. E aí eu vejo que no Ministério Público, toda essa bagagem que eu adquiri de leitura, de livro, filosofia, sempre li muito filosofia, sociologia, história, me serve hoje de base para eu ser um promotor de justiça, fora as leis, né, que a gente tem que ler. Então, assim, hoje, sendo promotor de justiça, eu estou realizado, faço o que eu tenho que fazer. Agora, claro, a gente fala do mundo espiritual, como eu acuso a pessoa, eu tenho que estar acusando com muita consciência, porque eu posso estar acusando inocente, mas ao mesmo tempo eu tenho que colocar pessoas que cometeram crimes na cadeia, porque se ela ficar solta, ela pode matar, pode estuprar, pode roubar, e vai fazer um mal a um semelhante meu. Só que é difícil isso no dia a dia, porque o advogado vai pedir para absolver. Seja inocente, bandido, vai pedir. O promotor tem que ficar ali filtrando. Então, hoje eu peço muita ajuda do céu, sabedoria, para quando eu for ler o processo, quando eu for fazer o júri ou fazer uma audiência, eu estar ali com todas as armas, né, de Deus, né, todas as armaduras, né, para eu poder identificar e fazer um bom julgamento. Porque a gente pode errar, né, ser humano. Então, hoje eu tenho esse trabalho difícil, que é o trabalho de identificar e se identificar corretamente, ok, mas se não fizer,
eu ter aquela blindagem. Porque assim, acontece muito em júri, que eu vou fazer júri, que às vezes o acusado lá, o réu, está opresso, está com entidades por trás, está endemoniado. É isso que eu... Então, assim, isso acontece muito. E isso vem para você. Quantas vezes que a gente faz júri pesados, eu chego em casa, a minha esposa está com dor de cabeça, a minha filha às vezes está passando mal, eu estou carregado. Então, assim, eu tenho que ter muita oração, muita blindagem para deixar isso lá. Só que o mundo espiritual é muito forte, para o lado e para o bem. Então, assim, eles estão ali carregados. E se você tiver com brecha, não tiver em santidade, não tiver bem, aí que eles entram mesmo, igual para subir a montanha com brecha. Então, assim, ó, eu tento me blindar ao máximo, por isso que hoje eu não me envolvo com nada que tenha, que possa gerar alguma coisa em mim, que possa tirar a santidade, que possa tirar o meu eixo, porque eu sei que eu mexo com coisas pesadas. E essas coisas estão em volta de mim. Então, se eu estou condenando alguém, às vezes inocente, porque pode acontecer. A polícia fez uma investigação direcionada para arrebentar com o cara. E chegou para mim, mas o papel não vem com sangue, né? Com tortura, não dá para saber. E aí, às vezes, condena um cara desse. Ou então um cara que fez um trabalho, já fizeram trabalho para mim, júri, vejo isso, às vezes o cara tá ali opresso para jogar seta. Então eu tenho que me blindar cada vez mais. Eu vejo que hoje não é nem mais os livros, não é nem mais a literatura, não é nem mais o português, nada disso. Hoje é a blindagem minha para eu chegar em casa, porque como eu estou muito ligado na igreja, nos cristãos, em Jesus, o mundo espiritual fica revoltado. Então ele vai usar pessoas do meu meio, principalmente esse meio que é o meio bem conturbado, para tentar me atingir. Então isso hoje eu vejo assim, subir a montanha, dar uma purificada, orar, fazer jejum. Eu tenho feito muito isso para blindar. Só que não é fácil, porque no dia a dia a gente vê que as pessoas que estão com a gente sofrem. Uma esposa, filho, amigo, uma coisa qualquer, enfim. Então hoje o meu grande, eh, assim, o grande trunfo que eu tenho que ter hoje é estar focado na palavra, no mundo espiritual, para eu conseguir me blindar, andar com pessoas igual você, o Rafa Barra, né, dentre outros aí, que são irmãos que vão orando por você, porque As hoje acredito muito mais alianças. oração. Essas são as alianças. Sim, as Essas são alianças. as alianças, né? Porque quando você conta, e é muito legal para quem está assistindo, porque quando a gente vê o sucesso de uma pessoa, seja do Jordan, não sabe os tombos que ele tomou. Não é da noite para o dia. Quem vê a gente sentado aqui, às vezes eu, por exemplo, não gostava de português. Eu perdi uma média na minha vida, foi em português. Isso me traumatizou, cara. Era a 15, 16, né? Nota 16 era azul e eu tirei 14 na época. Nunca gostei muito, mas fui para exatas matemática. Mas o que eu estou dizendo é assim, 18 vezes, cara. Eu É, vou chegar nesse assunto aí da espiritualidade, mas 18 vezes, mais 3, 20 anos de deserto, com problema de surdez, e é utilizado para falar em público, para poder defender pessoas. Aí você fala, ah, não, começou ontem. Você tem noção de quantos livros você já leu na vida, não, cara? muita coisa. Então, assim, quantos livros leu, quantos livros teve que interpretar, e tenho certeza que a bagagem que ele teve hoje, olhando pelo lado espiritual, ela não é jurídica não, não é de leis que eu não entendo nada, é a filosofia que ele leu, as histórias que ele leu, a Bíblia que ele leu hoje, que te dá o poderio, e que na verdade te dá as armas ali, porque a blindagem vem do espírito, mas que te dá o argumento para É, que você, na frente do júris ali, parta para, posso estar falando alguma coisa errada, mas para a forma da defesa, ou de mostrar alguma coisa ali para quem está assistindo o júri. Isso sim. para mim significa preparo do Ah, início é, ao fim. E é muito legal, cara, quando você fala assim, hoje já não é mais os livros, né, já não é mais o direito e tal. Por quê? Porque Deus nos chama para dependência. é. Ele fala assim, ó, eu vou te usar agora. Uhum. Você foi Preparei a preparado vida. a vida inteira. Eu te vejo aí, me vejo sentado aqui. Quer dizer, Aham, você foi preparado a vida inteira para a tecnologia.
Você pediu fé e trabalho, não pediu? Então tá, vou te colocar lá dentro de uma empresa. De tecnologia você vai falar, de empreendedorismo, mas de repente alguém vai virar para você lá, esse alguém é um cliente, aconteceu várias vezes, e vai falar assim, Fernando, que dia que você vai orar? E eu falar, Espírito Santo. E aí isso nos leva para o secreto, que nos leva para o joelho no chão, que nos leva para o jejum, para a oração, para poder manter a conexão, o preparo, porque sozinho a gente não consegue. O mundo já é do maligno, cara, Não tem jeito. né? Hoje não tem jeito. Se você não ajoelhar, você não consegue. Você não consegue, Deus não permite que seja tirada da nossa vida para aqueles que são filhos. Mas Satanás não larga a gente, né? Ele é um leão que fica rugindo por todos os lados. Astuto, E né? astuto. E no seu meio, eu imagino o que, que é a carga que você toma. A carga normal do dia a dia já é grande. Você ser um defensor público já é pesado, né? Mas quando você junta isso com o ambiente espiritual, agora, Deus prepara tudo muito perfeito, porque você também tem uma casa abençoada. Da mesma maneira que você tem, eu estou me colocando no seu lugar. As nossas esposas, Uhum. eu tenho que agradecer demais, e creio que você também, a Isa, Sim, sim. que é assim, a Sabrina hoje ela consegue olhar para mim e saber assim, tá acontecendo alguma coisa, tipo, É, se tá diferente, tá, e ajuda hoje a repreender. Sua casa também é assim, né, meu? tem que ser. Não, e a Isabela, minha esposa, né, que é quem guarda as minhas costas espiritualmente quando eu estou nesses locais, igual o irmão guarda também, né? Quando a gente está na montanha, em outros lugares, ela faz jejum, ora. E quem está ouvindo, né? Às vezes a pessoa não é crente, ou até mesmo ateu, ela fala assim, mas como assim? Então, assim, eu posso dizer com propriedade que toda vez que a Isabela orou, jejuou, repreendeu, por pior que fosse o lugar que eu fui, ou então o júri que eu vou fazer, as coisas fluem. Você vai lá, nada trava, porque o campo ficou aberto, né, para o Espírito Santo entrar ali. Então, assim, isso é muito importante. Hoje eu vejo que é mais importante você estar preparado espiritualmente para uma batalha do que fisicamente. Porque fisicamente você pode ir lá. Mas às vezes você comeu um negócio, no meio do caminho você passou mal, você já consegue fazer o júri. Agora, se você estiver bem espiritualmente, tudo flui. E eu vejo que, você falou de ambiente, eu procuro hoje estar em ambiências como essa, com você aqui, uma coisa de Deus, o ambiente é muito bom. Agora, inevitavelmente, eu tenho que ir para ambientes como uma delegacia de polícia, um tribunal do júri, presídio. E aqui, interessante, Fernando, que você estava falando do passado, né? Eu fazendo um flashback, agora as coisas ficam mais fáceis depois que você tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é mestre em fazer as conexões, né? Connect Points é dele. É, Falam que é do Steve Jobs, essa frase, mas não é não. Eu falo, não, é Espírito é. Santo. E assim, eu tinha uma coisa que lá atrás eu ficava assim, nossa, eu tenho que ir no presídio. Tem que ir lá tem que ir no presídio, porque uma das funções do Ministério Público é fiscalizar presídio. É ir no presídio, basicamente ver se os presos estão sendo bem tratados, olhar a comida, conversar com alguns presos, que é uma situação muito ruim. Júri. Então, assim, o local já é difícil. Então, eu tenho que me blindar muito mais, porque é um local complicado. E aí, eu sempre tive uma, assim, uma aversão aí em locais assim. Júri, eu tinha que fazer, mas delegacia, eu às vezes vou. Agora, presídio, não. E olha como é que é Deus, né? Aí eu estou conversando esses dias com um amigo meu, e ele até está no estado de Minas Gerais, né? Aí ele conversando, com o negócio ele também tem livro, eu tenho um livro. Aí eu falei com ele assim, irmão, aqui, você escreveu no livro lá sobre assistência religiosa, que a assistência religiosa, quanto mais tem assistência religiosa no presídio, o presídio que tem essa assistência, o índice de reincidência, ele é 2%. Aí ele falou, tal, é isso aí. O presídio que não tem assistência religiosa, os caras vão à rua, voltam a cometer crime e voltam para o presídio. Ou seja, 98% comete crime de novo. Aí eu falei assim, não, que bacana, olha só, assistência religiosa é muito importante.
mas eu não gosto disso, né? Fiquei pensando, assistência religiosa, preso, falar com preso. Aí eu fiquei pensando nisso um tempo, orei, conversei com a Isabela, eu falei assim, não, isso é uma coisa que eu acho que eu não ia conseguir fazer, né? Tal. Beleza. Aí eu fui lá no evento seu, fui lá, palestrei, então eu tô indo embora, na portinha ali. Aí eu encontrei, eu esqueci o nome do palestrante, mas é o maior de São Paulo, mas grande, esqueci o nome dele. O Bruno Matheus. É, ele é de São Paulo, ele é de São Paulo, acho que ele veio de fora. Enfim, não sei se é de São Paulo, ele é de fora. O, Eu vou lembrar eu sobre. vou lembrar também, Marconi veio de fora, Não é o de Orlando, Samuel Rodrigues, Samuel, de né? Barra, É, de Barra. Curitiba. É, Isso, Curitiba. isso mesmo. Aí ele virou e falou assim: "Ti, você já pensou se você usar a sua carreira para fazer assistência religiosa em presídio?" Eu falei, "Não." A Isabel estava comigo na hora. Aí eu falei assim: nossa, sério? Ele falou assim, que eu falei assim, ah, tá. Isso é muito bacana você como promotor poder levar a palavra preso, né? Aí foi Deus confirmando, né? Foi nesse local, lá no evento, que a gente fez Na ali, né? conferência C. Aí eu fui e falei assim, Isabela, eu liguei pro Rogério, que é secretário, Rogério Greco, secretário de Estado. Falei, Rogério, irmão, você acha que eu tenho que fazer isso aqui e tal? Pô, Cris, a hora que você quiser, isso é uma coisa boa e tal, para você levar a palavra, ajudar pessoas lá preso, algumas pessoas que você confia, para você poder levar para evangelizar quem quiser, claro, quem não quiser, não precisa, né? O Estado é laico. Aí eu comecei com isso agora, ou seja, olha como que o Espírito Santo ele fez uma volta toda, né? Ele me jogou no passado, eu passei vários anos visitando presídio, não gostava disso, começou a me incomodar, o Espírito Santo começou a me incomodar, e eu fiquei assim, não é isso, não é isso. Aí lá no evento, lá o cara vai falar comigo, E antes disso, o Matheus Apolinari tinha feito a intercessão com você lá. aham, E foi, você já estava sendo preparado, e o Espírito foi, Santo foi. estava te falando, hoje eu te pego, né? Então, assim, essas missões, assim, a gente É não foge, maravilhoso, né? né? Então, aí eu vou começar a fazer agora assistência religiosa, até conto com você, se quiser, é de pública Bora, aqui, né? Para a vamos, gente vai ser um fazer prazer, lá, evangelizar os presos, vai ser um levar a prazer palavra. servir nisso. A gente escolhe os presídios para ir, eu tenho contato lá para a gente poder ajudar. Então, assim, é de forma gratuita, voluntário e para Deus, né? Porque tem muita gente que tem interesse, né, de fazer coisa, mas a gente que é Não, promotor de tecnologia, a gente tem que ajudar mesmo. E a gente tem que ter gente assim, desprendida. sim. Então, assim, o Espírito Santo me usou nisso, aí a gente ficou vendo como é que é o poder, né, do Não, e Espírito ele é tão Santo. educado, né, Cris? Eu falo que o Espírito Santo é educado, porque ele não impõe nada, não. Ele é quando você vê, acontecem situações comigo também, você foi contando eu rindo aqui, porque tem hora que eu viro pro pai e falo, pai, aí não, né? Aí eu não vou, não, né? Tipo assim, porque já é algo que no meu íntimo eu falava, isso eu não faço. Isso de jeito Imagina, o nenhum, que promotor vai nesse lá no lugar eu vou. presídio conversar com os caras que ele condenou. Aí o Espírito Santo fala assim, então, te contar uma coisa, você vai ser luz. É, Vou te colocar lá dentro da delegacia, porque você se tornou luz. é, Você vai ser perseguido, né? Quem não foi? é. Alguns foram pregados de cabeça para baixo. Foi. Então vocês vão ser perseguidos, mas no final é a glória lá. E ele é maravilhoso, né? O Espírito Santo é maravilhoso porque quando a gente menos espera, você vai estar dentro do presídio e lembrando disso. E certamente ele vai construir grandes histórias lá através da sua vida, que é igual esse Jornada Cast aqui, claro, nas suas devidas proporções. A gente estava falando disso aqui antes, falei, poxa, vou gravar, e lembrei, pô, 50. E aqui já teve gente que se converteu. Foi. É, gente que chora, eu nem vou falar, porque o Fred chora 98% dos episódios. E é durão, ficava. Chorando, chorando. De repente eu olho para as câmeras e ele está chorando. Mas casamentos já foram restaurados e tal. E aí, quando você olha para isso, você fala, não é sobre a qualidade, é sobre o ID. Esse é o ID. É, Porque o ID não é necessariamente a sua conversão, a minha conversão, né? Não é para quem é cristão, é a jornada. Vamos lá, vamos pescar homens, uhum, é vamos isso. ajudar, né? Pegar aquela ovelha perdida. Poxa, Sim, mas tem 99, não tem problema.
Eu vou lá atrás daquela lá, porque aquela está perdida. Deixa eu ir lá atrás dela. E eu creio que quando a gente ajoelha e ora, ele fala, Deus me usa. Ele vai usar da forma dele, e não vai ser simplesmente servir na igreja. A igreja já tem muita gente Uhum. que, entre aspas, não precisa de Cristo, porque já estão lá. Agora, aí do lado de fora, como é que eu busco essas pessoas para poder apresentar a igreja que está dentro deles e aí sim levá-los para o templo, É. né? E esse é o processo. E Jesus, como é que você encontrou com esse ser maravilhoso, verdadeiro ser, né? Porque eu falei isso aqui no último podcast. Deus não existe. Deus não existe. Deus é, É. porque tudo que está abaixo dele é existência. Ele ele está num lugar que tem como ser palpar, não tem como você fazer nada. Assim, é inexplicável, é mistério. É. Mas como é que esse Jesus maravilhoso te pegou? Porque me pegou também, né? Não, Eu isso ensino aí texto cristão, mas foi assim uma história muito bonita, né? Como que o enredo que ele usa, né? Deus para levar a gente para ele é muito maravilhoso, né? Então assim a gente conversamos já sobre isso na montanha, né? Sobre os enredos, né? Que a gente vivenciou lá e eu estava com uns 44, né? 39 anos. Já conhecia, já era considerado assim cristão, não era de frequentar a igreja e tal, mas já tinha ido a algumas igrejas, tanto católicas quanto evangélicas. E aí eu comecei a namorar a minha atual esposa, né, que é a Isabela, e aí ela é de Patos de Minas, ela virou e falou assim para mim: "Ah, eu queria ir numa igreja". Eu falei: "Mas qual igreja?" Falou assim: "Ah, uma igreja evangélica, que eu estou indo aqui na minha cidade e tal, estou vindo aqui para Belo Horizonte, que a gente mora em Nova Lima". Aí eu falei assim: "Ué, podemos ir, vamos na igreja então". Aí a gente começou a ir para a igreja, eu e ela, e assim, eu não era uma pessoa, eh, como que eu posso falar assim, que conhecia muito da palavra, lia algumas coisas, tal, tinha experiências, né. Deus me carregou esse tempo todo. Minha história é Deus me carregando do início ao fim. ele só te lembra lá no final, ele Ele vai só te te lembra no relembrar, final, é. mas assim, Eu que te trouxe até ele aqui. vai te falar, então, Você não né? conhecia de mim tão profundamente, mas era eu. Eu só ouvia falar, mas, É. né? Hoje, E aí ela me levou para essa igreja, que é a Lagoinha, e aí começamos a ir, e aí eu comecei a ouvir as pregações, comecei a ver, falei assim, ué, interessante, porque a gente que é do meio ou empresarial, do direito, a gente presta muita atenção nas palavras, no que está acontecendo em volta. E eu comecei a gostar, começamos a ir, tudo, e aí, num determinado dia lá, ia ter um batismo, eu tinha aceitado Jesus, no meio do caminho aceitei com ela, tudo. E aí a Isabela falou assim: "Ah, vocês têm que batizar, tal". Batizamos também juntos. E aí quando eu fui no dia do batismo, quem me batizou foi o pastor Alexandre, que foi no Legendários com a sim, gente, lá né, da Vila da Serra, né? Da Vila da Lagoinha Doce. Serra. E aí ele, olha como é que são as coisas, né. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu joguei basquete. E eu joguei basquete com ele, Uau, com o pastor Alexandre, que é o uau. Alexandre. Com ele, joguei basquete com ele. E aí, até lembrei isso com ele depois. Eu jogava basquete, eu queria jogar basquete, ir para NBA, aquelas coisas, né? Queria ir para fora, ele também e tal. E eu lembro que a gente jogou basquete, ele até jogou no Estrela do Oeste, um time lá de Divinópolis. Eu joguei aqui no Minas, no Mackenzie, depois ele voltou. E a gente se conheceu ali rapidamente, tal. E aí, nunca mais nos vimos. Aí eu fui ver ele no dia do batismo, que ele era o pastor que estava Meu batizando. Deus. Eu cheguei lá, e falei assim, aí a gente meio que conversou um pouquinho antes, que tinha tipo um mini curso antes do batismo, conversar. Aí eu fiquei assim, ué, eu te conheço. Ele falou, eu também te conheço. Eu falei assim, ué, joga basquete? Ele, eu joguei. Aí a gente lembrou, isso foi do batismo, né? Meu Deus.
Aí eu falei assim, nossa, pastor, você jogou basquete lá, joguei também. Falei, "Nó, e agora eu vou batizar aqui da sua mão, tal, que você é pastor." E aí vem na minha mente tudo que eu vivi, as coisas erradas, as coisas ruins. Enfim, já vivi uma vida muito louca lá no início, quando eu passei para promotor de justiça. Imagina, com 27 anos, caneta na mão, poder, Imagino. dinheiro. Então, assim, fiz muita. Nada de crime, nada assim, mas assim, mulherada, Desbravou a vida dentro da aquelas coisas, né? legalidade, né? Desbravou a Sim, vida. aquelas coisas envolvendo mulher, viagens, enfim. E aí tive essa parte, né, ruim. E aí, quando ele foi batizar, ele falou assim: "Ó, aqui agora no batismo, você vai deixar tudo isso aqui e a vida é nova." E aí, parar com tudo, né, e seguir. Aí batizei, tive essa consciência na hora, eu falei assim: "Não, agora eu vou viver diferente. Vou viver com a Isabela." A gente estava namorando ainda, já pensando em noivar, casar. Vou ficar com ela, vou ter ela e a gente vai ficar junto e pronto. Aí, depois disso, o que aconteceu? Eu batizei, aí logo depois eu fui para Israel, a gente foi para Israel também, conhecemos lá, né, Jerusalém, tudo, e batizamos lá de novo, no Jordão. E aí eu fui só vendo como que isso foi em 2022, tem pouco tempo, 22, que eu batizei. Aí 2022 para 2022 até 2025 agora, né? Nesses 3 anos, eu até fiz um retrospecto da minha vida, continuei dando aula, continuei escrevendo, eu continuei com curso online, continuei com tudo. Só que nesses 3 anos, me entregando para Jesus, fazendo coisas para a igreja, ajudando, ofertando, né, dando dinheiro para quem precisa ajudar, igreja ou pessoas, tal, projetos. Comecei a dar muito mais dinheiro para quem fala de prosperidade, né? Nesses 3 anos, o que eu recebi foi muito maior do que eu recebi nos anos todos. Aí é que as pessoas pensam assim, o pessoal da igreja só quer dinheiro, o pessoal da igreja não sei o quê. Aí você fica vendo, eu ajudei, ajudo, vou ajudar, dou meu tempo, presto serviço, que é o mais difícil, às vezes, estar ali no tempo. Deus vai abundando tanto a sua vida, que se você não acreditar, faz isso. Perfeito. Faz isso para ver. E aí eu encontrei esse Jesus que falou assim: olha, agora você está me conhecendo. Você poderia ter comigo lá atrás. Você poderia ter superabundado muito mais rápido. Só que você não conseguiu, você não foi. Tudo bem que você conseguiu ser promotor, você conseguiu escrever livro e tal. Mas assim, não foi nessa velocidade que a gente está falando de aceleração que você teve nos últimos 3 anos, 22 para 25. Então, assim, eu vejo que aqueles que pensam, a igreja, negócio de dinheiro, vou deixar de fazer minhas coisas, vou deixar de trabalhar, eu vou fazer isso, não vou conseguir ganhar dinheiro. Porque muita gente está ligada em dinheiro, em Deus mamon. E eu vi que quando eu virei as costas para isso, as coisas começaram a cair de tal forma que você fala assim, não é possível. Não estou fazendo nada demais, eu estou ficando mais em casa, estou ficando mais com a minha filha, ficando mais com a minha esposa, com meus pais, e parece coisa. Porque Deus, ele é mestre em abrir portas. Então, assim, esse é um lado que eu acho que as pessoas estão ouvindo. Muita gente do direito vai ouvir essa jornada cast, né? Vai ver e falar assim, realmente, puxando para falar isso, uma pessoa do direito, racional, falar que está acontecendo isso, ele não está mentindo. Isso é ver minha vida no Instagram, ver minha vida por onde eu passo. Então, assim, é isso ali que eu vivo. Eu abro muito minha vida também. Então, assim, é isso. Eu acredito que você está vendo, que é Jesus fazendo isso na minha vida. E o outro lado, que é mais importante do que a da prosperidade ou de qualquer outra, que é o que eu falo, você tem que fazer de tudo para uma coisa: ter o seu nome escrito no livro da vida. Exatamente. Porque aí é muito mais do que coisa, é muito mais do que terra, aí já é uma coisa eterna. E para você ter o seu nome no livro da vida, é a graça imerecida que você busca por meio da fé, e não é por meio de obras. Se você está vendo essas obras aqui, tudo bem, você está prosperando. Ótimo, pode acreditar que eu estou fazendo isso mesmo, dá certo. Mas não é sobre isso.
é sobre isso aqui: o livro da vida, a graça merecida, a salvação e a ressurreição. Porque isso aqui não tem preço. Essas coisas aqui são aquelas coisas que não são palpáveis, abstratas, mas são muito mais reais. Porque a gente passa na Terra 50, 100 anos Na e uma eternidade. eternidade toda aqui. Então, assim, esse Jesus que me mostrou nesses últimos 3 anos tudo isso. Mas, claro, eu busquei também tudo que eu perdi lá para trás, no meu passado, que eu perdi, enfim, foi leitura de Bíblia de manhã, oração, jejum, tudo. Eu estou fazendo muita coisa para compensar atrás, porque Deus me mostrou, Jesus, ora, você não passou no concurso? Você não estudou? Você não escreveu o livro? Você não conseguiu tudo isso na força do braço? Agora, na força espiritual que eu estou te dando, se você se dedicar mais à palavra, se você buscar as respostas aqui, você vai ter. E as respostas, você deve saber bem, quem está assistindo, todo mundo que está aqui também, como que a gente ajoelha no secreto, ele te mostra. Sobre isso. Ele te mostra. Então, assim, eu poderia ter buscado lá atrás. Ele poderia. Então, assim, cara, eu passei por isso, ele também deixou. Ele é, né? Ele é o verbo, né? Então, ele é. Então, se ele deixou a gente passar por isso, talvez, ou não sei o que, que Deus pensa, os planos dele, mas uma das coisas que eu sei é poder estar aqui com você, falando isso, para quem está assistindo, falar assim, é sobre isso, é isso. Então, assim, Deus é muito maravilhoso poder nos usar do jeito dele, deixando o deserto, deixando tudo acontecer, mas graças a Deus a gente não foi tocado, né? O inimigo não tocou Jó. Então, assim, a gente está aqui para ser alguém, para mostrar o caminho. Que a gente seja pessoa de boas novas, de evangelizar. Então, assim, esse Jesus, né, que é o CEO da nossa vida, né, é o que eu tenho deixado conduzir o barco, me chama para legendar, eu subo. O amigo nosso, você conhece o PT? Conheço, conheço. O Conheço, Rafa conheço. Barros, Aham, Vozes lá e aham. tal. E eles falaram assim, mas você tem que subir, você tem que servir, não sei o que, tal, serve. Aí eu estava em dezembro lá, me chamaram para servir no Alphaville, eu falei, putz, os caras falaram para você, sabe que eu vou? Ah, vou, né? Em dezembro, combinei de ir agora. Então, assim, essas coisas de Deus não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Aconteceram coisas maravilhosas lá em São Paulo que eu vi, fiz novas alianças com os legendários que serviram, os senderistas que subiram também. Então, assim, foi algo maravilhoso e cada vez mais eu tenho convicção de que, claro, a gente não vai largar as coisas daqui, você não vai largar a sua empresa, não vai largar meu cargo, tudo, mas a gente saber usar eles como instrumentos para que a gente possa atingir alguém. No Ministério Público, eu poder atingir várias pessoas da segurança pública, mas também por meio da palavra, da autoridade, mostrar as coisas de Deus. Então, assim, a gente tem que estar sempre usando o nosso cargo, usando o nosso talento que Deus nos deu, para a gente poder levar a palavra, levar as boas novas. Então, assim, hoje eu tenho mais convicção de que é sobre isso, que não é o cargo por si só, o poder por si só, o ego por si só. Então, assim, são coisas que a gente vê na vida que a gente tem que ser mais humilde. E eu aprendi a ser mais humilde. Eu aprendi hoje a ter humildade, conversar com o cara do Uber, conversar com a faxineira do prédio, conversar com alguém, às vezes a pessoa está ali, né? Então, assim, Deus a gente mostra tantas coisas, igual hoje. Eu estava indo trabalhar, Deus é o tempo inteiro, né? Se você ficar atento, é. Eu estava indo trabalhar, aí eu estava indo para Jabuticatubas hoje, para cooperar lá na comarca de Jabuticatubas, sou promotor em Sabará, mas estava cooperando lá. E aí eu estava lá em casa, lá, saí correndo, peguei computador, peguei óculos, peguei papel, folha, fui saindo. Aí chegou no carro lá, eu não vi isso. Eu abri o carro, pus meu óculos em cima do carro, aí o óculos caiu, eu não escuto, né? Fez barulho, eu não escutei caindo. Aí eu entrei no carro para pôr minha pasta, tal, o telefone. Aí eu pus a moça, falei, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Eu quase esqueci lá em cima. Aí eu fui lá em cima, rodei a casa inteira, cadê o óculos? Cadê o óculos? Não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, cadê o óculos? Aí a moça que trabalha em casa, eu falei, com a Ana, que também é evangélica, eu falei assim, Ana, você viu Ana, você viu um óculos? Não, aqui não, não, óculos. Não. Aí a Isabela estava na academia, óculos, nada, eu falei assim, nossa.
Eu desci, eu desci, tava chegando um menino na moto, parou assim na moto, tirou o capacete, que é o menino que sempre monta minha árvore de Natal e desmonta. Ele veio para desmontar hoje, que também é crente. E aí ele tirou o capacete, e aí, doutor, tudo bem? Eu falei, "Ih, irmão, tal, não sei o quê." Aí ele falou assim, ah, você veio desmontar a árvore, né? Ele falou assim, ah, foi e tal. Ele estava conversando comigo assim, ele olhou assim e falou assim, aquele óculos atrás do carro é seu? Aí ele achou o óculos, ele foi, ah, procurando esse óculos. Aí eu fui, peguei o óculos, ele me deu, eu peguei, né, ele falou onde estava, eu atrasei minha vida inteira por causa do óculos, 10 minutos, mas o que que Deus me mostrou? Aí ele foi e falou assim comigo, ah, você acredita que eu estava lendo a Bíblia aqui? E vindo para cá, ouvindo, na verdade, a Bíblia e tal, e tem uma parábola que eu acho muito boa, na verdade, da mulher samaritana, que fala do rio de água viva, tal, que você nunca vai ter sede, não sei o quê, tal, tal. Ele me falou isso, que eu já tinha ouvido várias vezes, mas ele me falou isso antes de ir embora. Eu entrei no carro e fiquei pensando sobre ele. E várias coisas veio na minha mente que eu tinha que fazer na comarca, né, de eu levar a vida, de eu levar as coisas, enfim. E aí foi Deus falando comigo. Ele deixou eu esquecer o óculos, para ele achar, e por meio desse menino, ele me deu a palavra. Então, assim, é Deus. É Porque eu Deus. fiquei nervoso, fiquei nervoso, vou chegar atrasado lá. Eu tinha reunião 10 h na delegacia de polícia, cheguei 11. Mas Deus queria que eu atrasasse para ouvir ele falar da mulher samaritana, do poço de Jacó, né? Da água do rio de água viva e tal. E isso na minha cabeça fez uma metanoia, né? E aí é Deus. Então, assim, quanto mais você está ligado nessas coisas espirituais, elas vão aparecendo. Perfeito. E uma coisa, né? Muitos pensam assim, é um livramento, que você ia ter alguma coisa no meio do caminho, Uhum. né? E esse momento vem para tirar nossa paciência, porque você fala, É, poxa, é, que saco, eu vou chegar atrasado, e aquela revolta. E ele vai lá num detalhe, te entrega uma palavra que você já teve aí o objetivo dela, já te tocou, mas possivelmente também no Connecting Points ele vai usar isso daí lá na frente é, depois. Para você poder lembrar e falar, poxa, lembra daquela palavra que o rapaz me entregou? Repara, né? Usou pessoa, você poderia ter ficado nervosaço com a Ana, com a Isa, assim, porque eu tenho um problema, eu saio de 0 a 100 muito rápido. Tipo eu assim, então eu também. tenho que ter um. Assim, aí eu lembro, não, não, Eu também tenho esse assim, problema. eu vou do zero Eu a também. 100 em poucos segundos, e aí, enfim, e Deus vai nos mostrando e vai nos blindando o tempo inteiro. Acho que esse é o maior ensinamento. É isso que eu falo, que ele é muito educado, ele é muito, ele é Deus demais, porque ele vai lá e fala assim, meu filho, tem um pouquinho de paciência, É, é só um óculos, é só um esquecimento, é só uma coisinha, né? Você comentou algumas coisas que é esse deixar esse mover nosso. A gente pode usar o crachá, a caneta, a posição, a cadeira, em todos os lugares nossos, né, cara? Em todo lugar que a gente vai, a gente pode ser essa bolinha aí que sim, brilha para todo lugar. Para quem estiver assistindo do direito da tecnologia, é extremamente lógico, e é, Deus me provou pela lógica a existência dele. Então, assim, quebra todos os nossos paradigmas é. diariamente através da ação real dele. Ou seja, uma pessoa falando através dele, que é o rapaz da montagem Uhum, da árvore de Natal, ou seja, um louvor ou uma música que a gente escuta, é, ou seja, uma palavra que é dada, ou seja, um sonho que se conecta com uma placa que você vê. Isso é Deus falando com a gente aí praticamente o tempo inteiro. Deus não entrega contratos escritos. E também, se Ele mostrar nossa face, nós não temos a capacidade de ver. Mas a todo momento, se a gente permanecer, que eu acho que a palavra mais difícil, que é esse P dessa bolinha aqui, que é o permanecer, quando a gente permanece em Cristo, a palavra já diz, né? Permaneça em mim, que eu permanecerei em vocês. Essa é a dádiva da gente seguir esse Deus maravilhoso. Meu e assim, querido, assim, que eu vejo que uma coisa que me marca muito também, eu estava falando sobre essa questão do ambiente, né, das coisas que eu vejo, para quem também está aí no meio empresarial, ambiente pesado, igual quando fazer igual o Naamã, né? Naamã, quando ele chegava em casa, ele tirava a armadura
e deixava ela sempre do lado de fora. Ele andava de armadura para ninguém ver como é que ele estava, né? Com a lepra, né, que ele tinha, né? As chagas da Mas lepra. isso eu uso essa história, né, essa palavra, para a gente, quando a gente está nesse ambiente carregado, que eu vivo, é deixar do lado de fora, para a gente não contaminar isso na nossa casa, né, no nosso ambiente. Porque é muito importante a gente manter em santidade o ambiente, os locais que a gente está, porque essas coisas vêm com a gente. Então, orar é muito importante, a gente repreender e purificar. E ir na montanha, orar, tudo isso é forma que a gente tem de deixar a armadura do lado de fora. E eu vejo assim que hoje as pessoas elas têm muita dificuldade disso. Elas querem levar para dentro de casa ou para dentro de qualquer lugar o cargo, o dinheiro, a caneta, a empresa. E acaba que Deus não consegue entrar nisso. Porque aí ele está com o maligno ali, está levando o mundo o O tempo mundo inteiro. Então, assim, uma coisa que eu vi também, que eu aprendi, é a gente deixar essas coisas lá de fora e deixar o mundo espiritual tomar conta, né? Que é o Espírito Santo, Deus, enfim. Eu acho que isso tem mudado muito a minha forma de ver as coisas, que eu também sempre fui muito irado, muito nervoso, e o inimigo sabe onde ele é, né? sabe, ele vai no diabo vem para roubar, matar e destruir. Existem vários espíritos malignos, É, da confusão, da enganação, da soberba, da irritação. Ele é, fica o tempo inteiro, vai lá, é, reclama com sua mulher. Ih, deixou as coisas abertas, vai lá e xinga ela. Nó, cara, deixou o carro sem gasolina, né, Sabrina? Eu peguei o carro lá agora dela lá para poder sair. Tô descendo tranquilo, falei, meu Deus, de novo não, sem gasolina não. Mas, assim, né? E aí o diabo já vem com aquela setinha assim para nos incomodar. Então, para quem estiver assistindo, quando a gente carrega a luz, pode ter certeza que o ataque é é, constante. Mas ser consistente exige constância. Então, o que a gente está conversando aqui é da mesma maneira para você poder manter um shape. O Cris está aí super bem, 44 anos, eu 43. tá bem melhor que Né? eu. A gente, que isso? Eu Quem vi seu tá Instagram lá, falei assim, tá Ontem eu tomei rasgado, né? ontem eu tomei um pau dos amigos do tatame, que eu tô aqui pelejando para mexer aqui, não tem mais 30 anos. Mas essa consistência para colocar o shape, para poder emagrecer, o fato do dia ter 24 horas, de escurecer e clarear a cada 24 horas, significa que a gente tem que ser constante. Oração é a mesma coisa. Então, o É, que a gente está dizendo aqui é o ajoelhar não é, Deus não tem obrigação de escutar a gente. Muitas vezes a gente acha que Deus tem obrigação de fazer as coisas para a gente. Não, a misericórdia dele já foi dada, a graça também. Então a gente precisa de ajoelhar todos os dias, e não é uma moeda de troca, é uma gratidão. é, No dia que você não estiver conseguindo orar, simplesmente agacha e bebe da fonte, fica caladinho, mas é uma constância. é. Se você deu brecha, e não significa que a gente não dê. Concorda, Cris? Sim, A gente cai, o tempo inteiro a gente é, cai. E Deus é tão maravilhoso que ele vai lá, e quando você pede o perdão novamente, ele é, vai lá e vai estar do seu lado, falando assim: filho, eu estou aqui. Quem acusa é Satanás. Deus não tem necessidade é, de nos acusar. Ele já morreu na cruz, já nos abraçou, mas nem por isso a gente tem que andar pecando. é, Aí existem outras discussões a esse respeito. Eu acho que é mais sobre a intimidade mesmo. Então, o que a gente está querendo passar aqui é assim, ó, bem-sucedido, Cris, na família, em casa. Ele falou uma coisa que serve para mim, as batalhas que ele passa, que a gente está servindo conhecimento e compartilhando entre duas pessoas. As batalhas, elas não param, elas são diárias, elas vão aumentando. Agora, uma coisa que eu tenho convicção, que acredito que você também, Cris, o tempo é maior, você já disse, a gente faz mais coisas, a gente tem uma capacidade de ser mais canal, a gente ganha um dinheiro que às vezes você não imagina, mas nós não estamos falando de riqueza, milionário e prosperidade, pelo menos eu, não é uhum, sobre isso. É sobre você entender que você se torna um canal que você despreocupa com o que você está doando, que vai vir literalmente 10 vezes mais.
Agora, o tempo que ele reserva para a gente é quase que uma loucura, cara, e na minha visão, que é no que eu tenho vivido, que é um tempo que ele libera para mim, que eu paro para pensar e falo, gente, está tudo funcionando, a galera da empresa tá trabalhando, o que, que eu estou fazendo aqui no escritório em casa? É ele falando para mim assim, meu filho, vai ali e ora, É, vai ali ler a Bíblia naquele horário que você não pode, é, vai ali, eu só quero conversar com você um pouquinho, 30 minutos, 20 minutos. Então, não é sobre a disciplina do agendamento. Isso daí a gente tem que ter, tem hora de manhã, mas assim é sobre intimidade. Se Deus está te levando, está liberando seu tempo, está te dando um canal de bênção, Ele quer que você esteja na presença dele. uhum, Concorda, Cris? sim, Assim, isso tem acontecido com você nos últimos 3 anos? sim, muito, No meu, os últimos 4 anos, que tem dia que eu olho para minha agenda assim, eu falo, cara, o tanto de coisa que eu fiz essa semana e quantas vezes que o pai me permitiu ficar dentro do secreto conversando com ele, cara. é, Isso é não, incrível assim, isso. quantas vezes a gente abre rede social, WhatsApp, e-mail, só para conferir, mesmo não tendo nada, às vezes a gente ali confere, né, abre, a gente podia estar abrindo um aplicativo da Bíblia, lendo, então assim, eu fico vendo tanto que a gente vai para o mundo e se esquece do divino, né? Eu, um tempo atrás, eu fiz isso. Cada vez que eu abria o Instagram, eu abria a Bíblia também. E eu fiquei vendo, li a Bíblia pra caramba, né? Então, assim, a gente vê que a dedicação tem que ser maior. É o culto racional. E uma experiência que eu tive com a minha esposa, a gente foi para Dubai agora, Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E lá eu vi que, igual o Paulo fala, o- os muçulmanos, né, eles têm um culto racional. O que é isso? Eles têm 6 vezes por dia, são 6 vezes, eles têm que ajoelhar no tapetinho deles Repetir. lá e orar. Tiver no meio do shopping, eles fazem isso. E toca o sinal, toca o alto-falante lá onde está, eles param. A mulher está no meio do shopping atendendo, ela para. Então, assim, eu vi que às vezes a pessoa não está nem lembrando, mas tocou, não é o sentir. Eles não buscam o sentir, eles vão pelo racional. Eles são tão assim dedicados ao Deus deles, né, que é o Alá, que eles param para fazer isso. E Paulo fala isso nas cartas dele. Ele fala assim que a gente tem que ter mais culto racional, porque se a gente for só pela emoção, pelos sentimentos, você vai querer orar, ué. Você vai querer beber, vai querer ver televisão, vai querer jogar, né, vai querer fazer essas coisas. Né? Quem tem, eu não, mas assim, quem esses vícios, né? Então assim, a gente tem que ser mais racional e buscar no secreto. Quando eu estou, por exemplo, trabalhando, eu vejo que o negócio está difícil, eu falo assim, eu tenho que orar. Pode ser mais louco possível, não, é culto racional. Aí quando você começa a orar, o Espírito Santo vem e te É consola. isso. Aí ele entra, porque você tem que também abrir o canal. Isso, Aí ele vem e entra. Então eu comecei, eu e a Isabela, a gente viu isso lá em Dubai, a gente começou a trazer isso para o nosso meio. Começamos a fazer esse culto racional. Oramos de tarde, eu estou no trabalho, às vezes eu ligo para ela, a gente ora junto, do nada. Ela me liga, a gente manda mensagem um para o outro, de manhã a gente já ora cedo, de noite também, de tarde a gente está orando junto, ou eu estou sozinho, porque assim, o culto racional tem que ser feito, porque a gente não tem como a gente ficar assim, ah, vem Espírito Santo, não, ele vai vir quando você abrir, né? É esse que bate a porta, né? Então, assim, a gente vai ter que abrir a porta, não é ele que vai sair invadindo, é o que você falou, ele é educado, né? ele é. Então, assim, eu vejo cada vez mais a gente tem que dar essa abertura e eu aprendi muito, a gente aprendeu muito com essa cultura que muita gente às vezes critica, muçulmano e tal. E eu fui ler algumas coisas dele lá, até tinha o Alcorão lá, dei uma lida, e assim, eles acreditam em Jesus, acreditam na Virgem Maria, o anjo Gabriel foi quem levou para Maomé, né, que é o Muhammad deles, que é o profeta maior deles, o Alcorão foi escrito por meio do anjo Gabriel, que é o mesmo anjo Gabriel nosso, que levou para ele a palavra na caverna, em Meca, que é onde tem a Meca deles lá, né, em Medina, e aí ele fez todo o Alcorão. E depois ele foi levado ao céu, igual Enoque, né? Foi levado ao céu, o Maomé foi, e lá ele encontrou com Moisés e Jesus, e o anjo Gabriel, e lá ele recebeu mais palavras. Então, assim,
o nosso Deus é o Yahvé, né? O nosso Deus. O deles, o Alá. Somos monoteístas, é um Deus só. Só que eles têm a forma deles de adorar, a gente tem a nossa. E assim, às vezes tem algumas coisas que eles são mais extremistas, tal, mas enfim, o que, que eu vejo disso tudo? Que a gente tem que saber respeitar. Ninguém é melhor que ninguém, porque a gente tem um Deus só. Perfeito. E esse Deus é o Deus de tudo. É o Deus deles, que eles têm outro nome, é o nosso Deus, que pode ser outra coisa. Eu só não consigo entender, claro, né? Tem algumas pessoas que amam peixe, né? Amam objeto e tal, já é outra Tem coisa, vários né? deuses, Os né? deuses, né? Mas assim, se a gente começar a focar que Deus é um só e que Ele quer, por meio da sua bondade, restaurar a paz por meio do Filho dele, que já veio, que vai voltar, e que a gente tem que estar orando, porque ele pode vir a qualquer momento. A gente começa a ter mais culto racional. A gente começa a ajoelhar mais. Porque a gente pode ser a qualquer momento surpreendido, né? Então, assim, eu comecei a ver que a oração tem que ser mais racional para a gente buscar Deus. E eu aprendi isso nessa viagem, porque eu vi lá, os caras são doidos, do nada eles param aqui, depois fui entender. Paulo fala isso. Então a gente começa a entender, abrindo a mente, que é o que você falou. A gente está em canal com o nosso Deus, com o nosso Pai, com o nosso paizinho, com o nosso papai e tal, porque aí ele vem com amor. E aí ele nos preenche. Ele já está esperando isso. Deus é tão bom que ele espera isso, né? É o Deus educado, né? Eu falo que Nossa, a gente podia falar a noite inteira aqui, né? exatamente, exatamente. E, e, e assim, o culto racional, a oração racional, ela também espanta o mal, né? O Espanto. mal fica o dia inteiro atrás da gente. É aquilo que a gente já falou aqui nesse episódio. O leão fica rugindo o tempo inteiro ali para Fica, poder né? te pegar. Dentro dos nossos negócios também, toda reunião a gente entra e ora. Assim, a gente tem É. levado essa prática para os clientes e não é uma prática impositiva. Aí Uhum. você vê a ação do Espírito Santo. Ele começa a te É. usar como instrumento para um cliente muitas vezes chegar e falar: Fernando, que dia que você vai começar a orar? E você fala: Espírito Santo, é aqui mesmo. E aí às vezes você fica meio acanhado e tudo, mas esse é um culto racional. É. E muitas vezes você está despertando em outra pessoa também aquela trava que ela tem de É. não orar, de achar que ela tem que estar em um lugar especial para poder orar. Isso. O lugar especial, que seria o lugar secreto, né? É, Bob, Bob, eu esqueci o sobrenome dele, mas tem um livro que é desse Bob, um americano, que chama Lugar Secreto. Não sei se você já leu, é até muito legal, depois eu te Não. passo, mas ele fala sobre a intimidade com Deus. Então, assim, existe o culto racional, existe tudo isso que a gente está falando, mas ele também fala, olha, tem um lugar que você vai lá e muitas vezes vai ser aquele lugar da intimidade. E eu creio que a maioria dos nossos problemas, e aí eu me incluo quando eu ainda não tinha essa intimidade, a intimidade ela tem que ser diária, né? Você se Sim, tornar íntimo de um amigo, geralmente você, pelo menos cultivar. mandar uma mensagem para ele de vez em quando, É. você sabe da vida dele. Mas essa intimidade, muitas vezes, a gente espera que Deus fale com a gente a todo momento. É. E fica esperando uma voz audível e fala, Deus está falando comigo. Muitas vezes o lugar secreto em silêncio já é uma forma de Deus falar com você. É. Já é uma forma dele, de você entender que ele está trabalhando, de alguma Sim. forma. Né? Que ele está... como é que eu sei disso? É a paz que você carrega, meu irmão. Se você não estiver tendo problema no dia a dia, ou se você estiver superando os problemas, É. a sua intimidade no secreto lá, quietinho, parada, já está surtindo efeito. E aí pare durante o dia para você poder orar, espantar um mal, pedir entendimento. E Deus, a gente não sabe orar, né? Então, É. às vezes uma palavra só, Deus me ajuda, É. já basta, se você falar de todo o coração, né? Uhum. Cris, nós podemos ficar aqui 5 horas, nem deu tempo de a gente falar Dá. de legendários. Rafa Barra vai vir, a gente vai bater um papo aqui fardado de legendários. Fredão também tá aí, Bruno também tá aí. Meu querido, o que você falaria pro Cris daqui a 10 anos, cara, 15 anos, para a gente poder encerrar aqui, o que você falaria para esse Cris aí viver intensamente, os próximos 15 anos? O que você espera? Então, eu ficaria com aquela
palavra de permanecer firme, tendo feito tudo, né? Permanecer firme, porque acho que na vida a gente sempre vai ter tribulações, desertos, da mesma forma que está tudo indo bem, vem também as tribulações, mas a gente não pode perder a fé, a gente tem que estar sempre buscando melhorar como pessoa, buscando melhorar o ambiente que está em nossa volta, buscando estar aqui dando bons exemplos e fazer tudo que a gente puder. E se mesmo assim não está surtindo efeito de forma imediata, permanecer firme, porque uma hora vem. Se você está em Cristo, se você está na palavra, a hora de Deus é a hora perfeita, né? Então eu vejo que eu me projeto no futuro exatamente fazendo o que eu estou fazendo agora, que eu tenho feito nos últimos anos, melhorando, aprofundando, mas sempre buscando, por meio dos talentos que Deus me deu na terra, levar pessoas a se superarem, que têm um problema, seja alguma deficiência, seja alguma questão financeira, ela está sempre buscando se superar. E eu vejo que tudo é possível. A gente tem que estar ali olhando para frente e vendo que às vezes a pessoa reclama muito, ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo, aí Deus dá. A pessoa reclama muito que está cheio de problema, ela pede sabedoria, Deus dá o problema para ela ter sabedoria, só que ela não quer o problema, então ela não vai ter sabedoria, né? Então, às vezes a pessoa pede errado. Então, assim, eu vejo que tudo que tem acontecido na minha vida, né, tem um propósito de Deus, e eu busco poder estar no Ministério Público, estar como professor, como legendário, amigo, irmão, tudo que Deus me proveu aí, minha família, mas sempre lembrando que é tudo para Ele e que é tudo por Ele, né? Então, cada vez mais ter essa consciência, estar consciente disso, né? E deixar Ele me usar para eu poder ajudar pessoas que a vida, o que eu recebi da vida, que Deus me deu, não tem que ser nada, desde 1 ano e meio, quando eu peguei a meningite, até hoje, né? Então, o que Deus me deu, o mínimo que eu posso fazer é retribuir para os filhos de Deus que estão aqui na Terra, com a minha vida, e falar: eis-me aqui, né? É isso. Amém. Assim como Isaías falou, eis-me aqui, Eis-me né? aqui. E compartilhar um pensamento com você. Depois que a gente fez a conferência C, Deus fala comigo em alguns lugares específicos. Não sei com você, e não sei com quem está Hum, assistindo, mas ele fala muito comigo na academia, enquanto eu estou treinando. É um lugar ali que eu estou ali treinando e tudo, e realmente vem uns pensamentos. O Jornada Cast Sem Itinerante foi na academia, assim, ele já passou em 3 lugares diferentes, possivelmente vai para um quarto agora, mas a gente fez a conferência, e aí um dia eu treinando, deve ter uns 20 dias atrás, Deus falou comigo assim, ó, na próxima conferência tem que ter uma pessoa de tradução simultânea em Libras. E eu creio que Deus nunca fala assim, é pelo Cris, ele sim, junta elementos, né? Mas aí veio isso na cabeça, falei, por quê? Mas por coincidência, o Enzo começou a namorar agora, 18 anos, né? Namorar a Letícia. E a Letícia, ela é tradutora em Libras. olha, Então imagina a criatividade de Deus nisso, pois é. de assim, mandar uma mensagem na minha cabeça, ó, tem que ter tradução em Libras. E aí lembrei de você, né, pelo fato do que você Uhum. passou na sua infância, mas o mais incrível é colocar uma jovem de 18 anos que o papel dela é evangelizar em Libras. Olha só, Então, assim, né, e aí conversei com ela, a gente conversando, eu falei com ele, ele falou, não, tio, é claro, vou falar com a Letícia, mas eu tô falando assim, olha a criatividade de Deus, de usar os elementos dele para poder falar assim, ó, numa próxima conferência aí. tem E que ser. certamente vai ter lá, às vezes, 2 pessoas que ele quer transformar, porque a gente não está Sim, falando de um estádio de 10 mil, 20 mil, isso é da vontade dele, mas são as vidas que ele transforma, ah, né? tem que fazer. Isso aí é. Deus tocou no coração, tem que seguir, ainda mais que é pro bem, né? Exato, Deus nunca vai te falar uma coisa ruim, né? E vai te falar sempre uma coisa que é para servir o próximo, né? exatamente. É.
Cris, muitíssimo obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado por esse tempo aqui que a gente esteve juntos. Volte mais para a gente poder falar de Legendários depois, Vamos, falar, estou disponível aí. juntando fé e trabalho. Vamos trazer o Barra aqui também para contar essas histórias. Se você quiser deixar um último recado aí, fica à vontade, meu querido. Sua rede social. Não, é só mesmo quem quiser me seguir no Instagram, é o @Cris Gonzaga, com CH. Lá eu sempre estou postando questões de livros, de pensamentos, das minhas aulas, até mesmo de Deus. Eu gosto muito de Deus também, que eu acho que hoje a gente tem que levar as boas novas, né? Então, me seguir lá, meus livros estão todos lá também. Quem tiver interesse em ler, eu escrevo sobre criminologia, sobre OAB, para quem quer fazer concurso público. Enfim, tem uns 4 livros lá. Mas as aulas minhas, então, tá tudo lá na minha rede social. Hoje, o cartão social é o Instagram, né? Então, deixar minha rede social aí e agradecer muito o irmão Fernando que deu essa oportunidade de a gente falar. Eu acho que sempre que a gente fala do nosso coração, da nossa vida, nossa história, jornada, ser, né? A gente está aqui tocando pessoas, e pelo bem. Aqui não é por nenhum interesse, não é por nenhum aspecto financeiro, é basicamente motivar pessoas, inspirar e fazer com que elas se tornem pessoas melhores, e pessoas melhores em Cristo, e que elas possam acreditar nelas, que dentro dela tem um Deus, que é o nosso Pai. É isso. Amém, amém, meu irmão. Com a câmera ligada, eu vou orar dizendo, Pai, obrigado, Senhor, por esse momento aqui agora, que nós estamos aqui reunidos, Pai, e nós estamos te agradecendo essa palavra, esse momento. E o Cris declarou, o que eu também tenho declarado, e que inspire outras pessoas que estão assistindo. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos da tua forma, usa-nos, Senhor, nos dando a tua sabedoria, guiando os nossos passos, cuidando das nossas casas, dos nossos lares, e fazendo com que a gente declare a tua boa, perfeita e agradável vontade, que é melhor do que as nossas. Senhor, que a gente possa ser uma luz mesmo, por onde o Senhor nos levar. Nos leve a lugares para que a gente possa, de fato, ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Obrigado por esse momento do Joana Cash. Abençoa a vida do Cris, abençoa a vida das pessoas que estão aqui, abençoa a vida das pessoas que estão assistindo, que nós sabemos que o Senhor, como Deus criativo, dono de todas as coisas, aquele que declarou eu sou, é Ele que vai determinar quem precisa de assistir. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, a Trindade perfeita. Que tudo seja feito pelo Teu nome. O nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. 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 Galera, obrigado por mais um podcast aqui do Jornal Cast, o de número 50. E aproveita, curta, compartilhe, envie essa mensagem aqui poderosa de um pouco mais de 1 hora, falando sobre como, através das nossas profissões, do nosso dia a dia, falar e viver a palavra de Deus. É sobre isso. Até a próxima. Fui.